No episódio anterior, falamos que os testes de alergia têm que ser olhados com muito cuidado. Eles sozinhos não fazem diagnóstico de alergia. A gente tem que ter uma relação com a clínica, os sintomas que esse paciente apresenta, e aí sim os testes podem nos ajudar. Isso porque as restrições baseadas por testes podem mais atrapalhar do que ajudar. Alergias alimentares podem surgir depois de momentos de restrições, principalmente em quem já é atópico, ou seja, tem doenças mais alérgicas como dermatite atópica, esofagite eosinofílica. Mas nesse episódio eu queria te mostrar um pouco dos testes que a gente faz sim, quando bem indicados, para diagnosticar as alergias alimentares e, consequentemente, poder orientar um tratamento adequado. Os testes de alergia, eles existem principalmente para as alergias alimentares IgE mediadas. As não IgE mediadas, ou até mesmo as mistas, às vezes a gente precisa de testes cutâneos ou de sangue e até mesmo testes de provocação oral na hora de reintroduzir alimentos que por algum motivo precisaram estar em restrição. E justamente por aquele risco que alguns pacientes têm de transformar o tipo de alergia em IgE mediada, às vezes a gente faz sim esse cuidado de olhar se o paciente tem exame positivo na hora da reintrodução do alimento. Mas para diagnóstico, alergias não IgE mediadas não tem exame específico. Sangue oculto nas fezes a gente não usa para diagnosticar. IgG para alimento não faz diagnóstico de alergia nem de intolerância, não tem nada científico que comprove que ele pode ser usado para diagnóstico. E aí, o que a gente tem de possibilidade para testes de alergia? Então, para diagnosticar as alergias IgE mediadas, a gente procura o IgE. O IgE, esse soldadinho que a gente comentou, que é um anticorpo que muitas vezes se criou de forma errada, que era só para defender um verme, ele resolveu se criar contra um alimento. E a gente tem basicamente duas formas de procurar o IgE. A gente pode procurar no sangue, e aí o médico pode fazer o pedido do exame de sangue com IgE específico para o alimento que está sendo investigado. Ou a gente pode fazer também o prick test, com puntores como esse aqui que eu estou usando, em que a gente faz na camadinha epicutânea, a primeira camadinha da pele, através de puntores, sejam eles vários tipos, que a gente usa extratos comerciais já prontos com líquidozinhos específicos de reagentes de alimentos, ou o que a gente chama de prick to prick, quando a gente usa o próprio alimento in natura. E com essa forma a gente inclusive aumenta a sensibilidade, especificidade. É um exame muito bom para diagnóstico se o paciente tem uma alergia IgE mediada ou se tem uma sensibilização, um IgE positivo para determinados alimentos. A partir daí, se eu tenho um paciente que tem uma clínica típica de uma alergia IgE mediada, que são aqueles pacientes que em até 1 hora já têm reações tipo urticária, inchaço, falta de ar, e eu tenho exame positivo de IgE, eu já cheguei no meu diagnóstico de alergia alimentar. Às vezes eu quero ver se esse paciente, por um segmento e avaliação, a gente percebeu que ele já está evoluindo para uma tolerância espontânea, e às vezes a gente vai precisar saber, ter uma prova, uma provocação. Esse procedimento de provocação oral, a gente traz o paciente para dentro da clínica, um ambiente supervisionado por médico preparado para tratar reações alérgicas, equipes de enfermagem, suporte inclusive com ambulâncias de plantão, em que a gente possa, assim, com bastante cuidado, atenção e segurança do paciente, fazer um procedimento que se chama teste de provocação oral. Dessa forma, avaliar se esse paciente ainda está alérgico. Também temos as possibilidades de verificar se o paciente estiver ainda alérgico, fazer tratamentos que envolvem imunoterapias orais para alimentos. Então, Mariela, existem tratamentos para as alergias alimentares? Sim. A de sensibilização ou imunoterapia oral para alimentos é uma realidade para vários. Para leite, para ovo, para trigo, para amendoim, castanhas. A gente faz a de sensibilização através de vários testes de provocação, atingindo a dose que a gente precisa para o paciente fazer a manutenção em casa. E a cada subida de dose, a cada subida de degrau, que a gente vai precisar de uma atenção maior, que a gente não sabe se o sistema imunológico já está preparado
para receber aquela dose, a gente faz supervisionado com uma equipe médica preparada para esse tipo de cuidado. As alergias alimentares ganharam um espaço muito grande nos últimos anos, inclusive nos congressos internacionais. Os diagnósticos estão aumentando, sim. A gente sabe que temos muito mais alérgicos hoje, mas as possibilidades de tratamento também. Então, os recursos de diagnóstico e também dos tratamentos expandiram demais. O mecanismo pelo qual essas imunoterapias funcionam significa que o nosso sistema imunológico ele pode aprender que o amendoim não é um inimigo assim, que o leite de vaca pode ser consumido. E essas imunoterapias orais, a frequência e a repetição, com o tempo de manutenção também das doses, vão fazendo com que o sistema imunológico vá tendo regulação. Nós temos células imunes que se chamam linfócitos T reguladores. E esses, quando o paciente não atinge, não consegue produzir sozinhos, que estão nos pacientes que têm alergias persistentes, a gente tem feito esses tratamentos para que ativamente possamos ajudar, auxiliar esse paciente a produzir células da regulação e mesmo que continue lá o IgE positivo, o IgE entenda e recue, não dispare com liberação de mediadores, fazendo reações alérgicas quando entra em contato com o alimento. Então, existe uma possibilidade de minimizar as reações alérgicas e, inclusive, fazer com que o paciente possa comer os alimentos quando ele tenha vontade. Isso, através dos tratamentos, já é uma realidade. A gente fala que é um campo de muito caminho ainda a ser estudado, mas que os avanços nos últimos anos já aconteceram de formas brilhantes. A atenção nesse assunto de testes é a seguinte: cuidado com testes milagrosos e que façam diagnósticos de 200 alimentos ao mesmo tempo. Raramente isso vai ter uma eficácia, principalmente quando se pega fio de cabelo, molinha que acompanha um lado ou outro do corpo. As alergias, o sistema imunológico são tão complexos, não são tão fáceis assim da gente já chegar num diagnóstico tão rapidamente. Eu sei que às vezes na mídia a gente fica tentado a fazer alguns diagnósticos com exames que parecem ser umas maravilhas, mas busquem profissionais sérios que estejam sempre atualizados e com métodos que têm relevância científica. Na dúvida, procure um profissional capacitado e pergunte quais os testes de alergia estão validados e o que pode ser suficiente para o seu caso. E além dos testes, saiba que a alergia alimentar não precisa mais ficar só com exclusão. Os tratamentos estão sim já disponíveis para tratar aqueles pacientes que não atingem a tolerância espontaneamente. E, inclusive, cada vez mais a gente sabe que crianças pequenas têm uma possibilidade de criar os mecanismos de regulação mais facilmente. Então, não fique esperando. Procure um especialista para cuidar da sua alergia alimentar. É um tema que você está se aprofundando bastante por causa da sua pós-graduação. Conta pra gente um pouco sobre a esofagite eosinofílica. Eu concordo com você que o paciente vê um IgE positivo no sangue, já começa a fazer restrição. Também o paciente que demora muito tempo à mesa para comer, né? Muitas vezes eu pergunto pro paciente assim: você demora muito para se alimentar? E ele fala: não. Mas você é o último a levantar da mesa? É o último a terminar?